As mulheres, elas não têm uma boa noção sobre a psicopatologia feminina. Então, o que acontece? A maioria da mulher, não digo assim que todas, hein? Não digo todas, mas a maioria das mulheres acha que as frustrações que ela tem, os problemas que ela tem, a maioria deles é causada pelos homens. E aí se trava um processo que nós chamamos na psicanálise de identificação projetiva, que a mulher ela passa a não se ver mais, não vê mais os problemas dela. Ela se vê como uma vítima do homem, vítima do pai, vítima do marido, vítima do namorado. E essa posição que a mulher assume é uma posição muito aprisionadora, aprisiona a mulher, porque ela deixa de se ver, ela deixa de se conhecer, ela deixa de poder se desenvolver. Então eu acho que isso foi o pior da psicologia com as mulheres, foi dar muito aso a essa ideia que muitas mulheres nutrem de que elas não se realizam porque os homens não deixam, ou porque elas não são valorizadas pelos homens, quando na realidade a própria mulher desconhece a força que ela tem. A mulher tem muito mais força, muito mais poder do que ela imagina. E esse poder, essa força, se ela não sabe usar bem, se ela não está se conhecendo bem, se ela não está interiorizada, ela perde essa força para o bem e essa força começa a trabalhar no sentido contrário, para ela, para os relacionamentos, para os filhos, para a família, até para a sociedade. Bom, o que a gente faz? Na prática, né, existe um método que nós usamos na psicanálise que se chama o método de interiorização, né? Quando a mulher ela fala sobre os problemas que ela vê, por exemplo, no marido, né? Que o marido a trata mal, o marido não a valoriza, o marido a aprisiona, ou não liga para ela, não dá valor. Então, o que a gente faz? A gente faz um espelhamento, uma interiorização. Aquilo que a mulher vê através do homem, que é um espelho dela, ela está falando do como ela se trata, como ela trata a si mesma. Porque uma mulher realizada, confiante, ela não tem assim tanta projeção com relação aos homens, entende? São os homens que são culpados, os homens não me deixaram. E você vê, hoje em dia a mulher tem muito, muito, muito mais poder do que ela tinha. Então a mulher hoje ela é livre, ela tem ali a vida que ela quer, a vida sexual que ela quer, ela tem o filho se ela quer, ela está totalmente livre. No entanto, esse tipo de, vamos dizer, é uma negação do ser. A gente nota que a mulher, mais do que o homem, ela nega o próprio ser. Acho que a gente poderia definir assim: a mulher nega o ser que ela é, a ponto dela, não conhecendo a patologia que ela tem, por exemplo, a inveja, o ciúme, o desejo de poder na família, na sociedade. Porque o desejo de poder que a mulher tem, a habilidade de poder, é imenso. É numa área que o homem, ele não sabe, ele não tem muita defesa, que é essa área dos sentimentos, uma área energética. Então, o poder energético que uma mulher tem sobre os filhos, sobre a família, é muito grande. Agora, se ela não conhece a patologia dela, a inversão dela, então ela pode usar isso de uma maneira nociva, né? Para ela mesma e para os outros. Isso é no mundo todo. A mulher tem uma queda por homem malandro, por homem agressivo. Você pode ver que quando ela é adolescente, quando são adolescentes, tem sempre aquele da turminha, né, da escola, do bairro, que ele é o mais delinquente, ele é o mais agressivo, e tá cheio de meninas em torno dele, né? Elas vão todas como abelhinha no mel. Se a gente não entende uma questão que se chama inversão psicossocial, principalmente a inversão psíquica do ser humano, se a gente não entende que o ser humano é invertido, tá? A gente não entende mais nada que está se passando no mundo. O criador desta psicanálise, que se chama Kepp, ele descobriu que o ser humano é invertido. O que se chama de pecado original na Bíblia, Leda,
Isso não é carochinha, isso existe. Existe uma queda na nossa psicogenética que faz com que a gente perceba as coisas muitas vezes ao contrário. É uma percepção invertida, é uma certa atração pelo mal, uma valorização do mal, inconsciente, hein? Muitas vezes. E uma aversão ao bem. Como que você nota, já desde a criancinha tem isso? Ela já notava que os bebês fazem essa identificação projetiva com as mães. Colocam os sentimentos agressivos do bebê, põe na mãe. Então passa a ver a mãe como uma ameaça que vai agredi-lo. Inverte. Então, a partir dessa inversão, o ser humano muitas vezes se atrai por aquilo que vai destruí-lo, algo destrutivo, e tem aversão pelo que é bom. Por que a humanidade destruiu Cristo? Por que a humanidade optou por Barrabás? O ser humano é invertido. Por que eles elegem políticos notadamente corruptos e ladrões? Por quê? Entende? Por que essa atração? Por que essa inversão? Por que muitas vezes o povo todo espera a solução, a saída para os problemas, a grande salvação, num grande facínora, como já se soube da história da humanidade, né? Hoje são justamente os poderosos que oprimem o povo, que muitas vezes são os mais admirados. A pessoa que é muito ligada a dinheiro, ela não desenvolve muita inteligência, ela precisa de outros que façam, e ela paga para outros fazerem aquilo que ela não consegue fazer. Ela só consegue lidar com dinheiro, é uma inteligência restrita, né? Então, se você for ver, tudo é invertido. Se a pessoa é mais equilibrada, ela tem menos inversão. Se ela é menos equilibrada, ela é mais invertida. Tá tudo invertido, valor invertido em todo lugar, no mundo todo, né? É tudo invertido no ser humano, ele reage invertido, ele percebe as coisas invertidas. Então as mulheres, por exemplo, sem elas perceberem, elas têm assim uma certa aversão por homens bons e honestos. Eu digo as mais invertidas, né? As que têm mais espiritualidade, tá? Então elas são menos invertidas. Olha, uma grande inversão dá mais valor ao que é material e sensorial e quase nenhum valor ao espiritual. O nosso mundo está totalmente invertido, porque o nosso ser, ele é muito mais espiritual do que material, do que físico. Mostra que as nossas doenças orgânicas, elas vêm todas da psique. Um problema psíquico, emocional, que tanto você se adoece por motivos emocionais, como você pode se curar das mais incríveis doenças somente com o diálogo da análise. Por exemplo, uma mulher dissolve um mioma em 1 mês, 2 meses, sem nada, somente com análise. Porque o organismo ele tem condições de se curar. Agora, nós temos condições de uma ciência que mostra que Cristo não é só uma figura assim religiosa da igreja, entende? Para o eterno, para amanhã, não. Ele foi o maior cientista do mundo e isso está sendo descoberto agora. Então, essa ciência que sai do interior do ser humano, como ele dizia, né? Ele falava que tudo que o ser humano tem de bom e de mal não entra pela boca, sai pela boca, né? Sai do coração. E é assim, Lena. Inclusive o nosso magnetismo, o nosso poder curativo, ele vem dos nossos bons sentimentos. Você precisa amar até seu inimigo. Não é uma questão de escolha para a eternidade. Você precisa, porque se você não amar até seu inimigo, você vai criar tantas toxinas no seu corpo, e tem todo um estudo médico, fisiológico que comprova tudo isso. Entende? Se você, por exemplo, se deixa levar muito por inveja, por medo, o medo é uma causa incrível de doenças. Por que o ser humano tem tanto medo? Por quê? Bom, uma causa a gente sabe, né? As leis invertidas da sociedade que protegem os que não precisam, os exploradores, e sacrificam quem trabalha. O medo é um dos maiores causadores de baixa imunidade. O medo e a raiva, o medo e a inveja. São dois sentimentos, assim, muito fortes.
sentido de adoecer a pessoa. Então, quando você conscientiza, através de um processo de conscientização, às vezes uma leitura boa de um bom livro, você se conscientiza de algum problema dessa natureza, de um mau sentimento, isso te faz uma mudança psicoenergética e até hormonal mesmo, que coloca o seu sistema imune no lugar certo de volta. Se o seu interior está muito tumultuado, aí esse estresse, se ele é contínuo, o estresse contínuo, ele pode sim e causa sim. Primeira fase, infecções, inflamações, viroses. Uma segunda fase, se permanece esse estado de estresse por mais tempo, continuado, por exemplo, às vezes a pessoa não percebe que ela é muito irritada, que ela está continuamente irritada. Essa irritação contínua está lá funcionando e está lá iniciando certos hormônios que vão lá na suprarrenal, etc, etc. E quando você assusta, parece um câncer, uma doença autoimune mais grave, uma múltipla esclerose múltipla, entende? Uma psoríase. Então, isso é absolutamente científico. Se você hoje em dia, tendo chance de se conhecer, então faça isso, porque são as nossas emoções as principais causadoras do tal estresse. E se você guarda rancor, mágoa, por exemplo, mágoa, não há coisa mais cancerígena do que guardar rancor. A gente acaba adoecendo sim. E rápido, hein? Uma pessoa pode elaborar um câncer, desenvolver um câncer em dias. O ser humano tem um problema com afeto, com felicidade, viu? Sério. O ser humano tem um problema, não aguenta ser feliz. Compartilha com seus amigos, dá o seu like, deixa o seu comentário, siga as nossas redes sociais. Aproveitem para se inscrever no nosso canal também.